neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado de corrupção que pela concupiscência há no mundo. Rejeita o bom Deus, dá um caminho a traçar e abafar vai a voz do Senhor e da senda que agora tu estás a trilhar, já o preço avaliaste o valor de tua alma e teu ser, avaliaste o valor, mesmo que o mundo possas ganhar e da senda que agora tu estás a trilhar, já o preço avaliaste o valor. Enquanto sua graça ainda franca estiver e exausto não for teu valor, tu não queres chegar ao teu Deus e dizer, já o preço avaliei o valor de tua alma e teu ser, avaliaste o valor, mesmo que o mundo possas ganhar e da senda que agora tu estás a trilhar, já o preço avaliaste o valor.
provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ouvintes, isso está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 40. 32 a 40, falando daqueles heróis da fé, que deram suas vidas, foram cerrados vivos, martirizados, não tiveram o apoio que nós temos. E, no entanto, nós recebemos coisa melhor do que eles. Essa coisa melhor significa segurança pública, a Constituição nos garantindo conforto, meios, status. Não. Absolutamente não. Essa coisa melhor simplesmente nos responsabiliza mais. Porque isso se trata de uma vida que fecha parênteses, de fim, de sétimo selo. O fim do negócio, sem dúvida alguma, é melhor. Sabendo que esta era a pior de todas. Agora, eles que foram tão martirizados cruelmente, dependem de nós. Os heróis que cortaram as suas mãos em latas de sardinhas para fazer um bom sanduíche. É isto? Não, não é assim. Quem realmente tem esse ministério da perfeição sofre muito mais do que eles. Nós enfrentamos uma guerra diuturna, psicológica, e a pior tentação desde o Éden. Agora, você vai entender. Ali saía um pai de família, crente, era morto, ia para a glória. Muitos até coletivamente queimados e coisa, iam para a glória e pronto, selavam seus testemunhos. Satanás mudou de tática. É através do engano, das astutas ciladas do maligno, usando a mesma chave que ele usou lá no Éden. Enganar a igreja. O seu engano, na verdade, resulta em morte. O engano de Satanás, o engano da serpente, resulta morte. Não foi o que causou lá no Éden? Enganou Eva, matou Abel. Veja só, que multiplicidade de caracteres. Enganou Eva, matou Abel. O mesmo que enganou a Eva, matou Abel. Ele não poderia gostar de um fruto que não era dele. Ele tinha que odiá-lo. Então veja só, a principal carga que a igreja verdadeira, bem entendido, verdadeira de Jesus Cristo sofre é a revelação. É porque ela não pode ser enganada.
É dito no mundo todo, me engane que eu gosto. Todo mundo gosta de ser enganado. Enganado por cores, por panos, por vestidos, por apresentação, por vozes, por talentos, por instrumentos, e assim vai. Pelo dinheiro, pela fama, pela mulher. Me engane que eu gosto. Mas acontece que tem uma igreja que mesmo que ela queira, ela não pode ser enganada. Ela não tem como ser enganada. E daí o seu sofrimento. Você vê ao seu lado 1.000 caindo ao seu lado, 10.000 à sua direita. Você vê quando eles mesmos não veem que estão caídos. Estão enganados. Você vê dentro de casa, em filhos, em filhas, em esposas, em maridos, aquilo que eles próprios não veem. Não tem fornalha pior do que esta. Você vê em si mesmo. Ninguém diria para Isaías: "Oh, profeta de Deus, tem iniquidade nos seus lábios." Profeta de Deus, você tem lábios impuros. Ninguém diria isso para ele, para o profeta Isaías, senão ele próprio. Senão ele próprio. Ai de mim que vou perecendo. Lábios impuros, habitando no meio de um povo de impuros lábios. Não tem um lábio mais impuro do que aquele que fala que Deus são 3 pessoas distintas. Não tem um lábio mais impuro do que aquele que fala: "Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Estranho? Assustou? Sim. Esse batismo não é apostólico, não é cristão. Não tem na igreja, na Bíblia, não tem na história da igreja até 300 anos depois de Cristo. Porque o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, usando o nome. Lábios impuros, profetas de lábios impuros, com credos e dogmas, ismos da própria mensagem. Mas aqui é onde o profeta de Deus, na estatura do varão perfeito, está mostrando que todos que morreram durante as eras da igreja, aquela igreja, ele mostra aqui no 4º selo, que o dragão perseguiu, todos, através das eras, nos esperam, estão nos esperando e estão dependendo de nós. Agora, ele afirma com a precisão de um profeta de Deus. Então, esta igreja, Laodiceia, que quer dizer mulher, que quer dizer direito dos povos, tem que chegar à perfeição para poder chegar à ressurreição. Ora, como? Nunca jamais Laodiceia chegará à perfeição. Com esse significado que ela tem, significa mulher e direito dos povos, jamais ela chegará à perfeição. Então, o que acontece? Você tem que sair dela. Esse sair dela aqui
não é propriamente o de Apocalipse 18, porque essas alturas a noiva já está nas bodas do Cordeiro, já está bem longe. Esse sair dela é sair de Laodiceia agora, porque Jesus saiu dela. Ele está do lado de fora. Ele mostra aquelas almas debaixo do altar esperando também que esta igreja chegue à perfeição, se referindo à igreja noiva, é claro. E você notará que esta igreja vai diminuindo, esta igreja noiva, a laodiceana, vai aumentando. E ela se abaliza por números, por prosperidade. Você notará que esta igreja da qual ele se refere, pela qual aqueles partiram durante as eras esperam, ela vai diminuindo mais e mais, e em verdade é muito mais estreito do que como está nesse desenho de uma pirâmide, composta de fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Eu fico perguntando assim, será que Pedro sabia o que ele estava fazendo naquela hora que ele escreveu isso? É possível que não. E o profeta de Deus, o Elias, o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7, tomaria essa 2 Pedro, capítulo 1, essa estatura do varão perfeito, para fazer dela o corpo de Cristo. Veja só que não é o corpo de Jesus, mas é o corpo de Cristo, quer dizer, o corpo ungido para Deus. Corpo me preparaste. Olha que coisa tremenda. Você se encontra nesse quadro. E ainda se encontra como a desventurada por ter perdido um ente querido, por ter perdido a saúde, por ter perdido o avião, o trem, o ônibus, perdido o emprego, perdido alguma coisa nesta vida. Não significa que somos desventurados. Porque quando se perde é que se ganha. E quando se ganha neste mundo é que se perde. É que se está perdendo. Então o profeta está mostrando que a coisa vai afinando, afinando como uma pirâmide, composta de virtudes do Cordeiro. E ele disse, isso chega a uma ponta como uma agulha. E a igreja do Senhor Jesus, sendo uma minoria, tem que chegar ao lugar onde seu ministério será a mesma classe que foi no princípio, começando pelo batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Por ver o Pai no Filho, quem vê a mim vê o Pai. Então veja, ter a mesma classe de ministério que foi no princípio, porque quando volta esta pedra de coroa, ela tem onde pousar. Simplesmente encontra aquilo que é seu, encontra aquilo que lhe é próprio. Ela só pode acoplar
com esse corpo composto de fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Isso é trovão. Isso é verdade que o mundo não pode entender, não pode conhecer, não pode aceitar, portanto. Você que tem visto isto deve ser a pessoa mais exuberante, mais alegre, mais segura, mais feliz. Você deve cantar na cadeia. Deve cantar nesse posto de aflição. Você deve louvar. Você admira Paulo e Silas cantando na cadeia. Mas se esquece que também você canta em meio a esse fogo cruzado de 24 horas por dia. Você canta, carregaria Jesus sua cruz sozinho, porventura não carregaria eu também a minha? Aleluia! Você se encontra nesta hora fortalecido pela palavra de Deus, pelo mesmo sustento, pela mesma força que sustentava Paulo e Silas e a todos os cristãos das eras, sabendo de que todos eles estão esperando por nós. Vamos seguir adiante. Vamos prosseguir. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Sempre